Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar a nossa aula de geografia. Logo no começo, lá a página, né? Nós tivemos, aula passada, nós tivemos apenas um diálogo aqui, o que seria feito, como seria feito, de que forma seria feito. Então, nós temos lá a geografia como ciência, né? Explicando um pouquinho para vocês como isso aconteceu, de que forma que isso aconteceu, né? Vamos lá, então. Ó, lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, no quinto parágrafo, tá? Nós temos lá no início do século XX, tá? Emmanuel de Marton, né, em sua obra Tratado de Geografia Física, sintetizou: a geografia moderna estuda a distribuição na superfície do globo, dos fenômenos físicos, biológicos, humanos, as causas dessa distribuição e as relações locais desses fenômenos. Bem, para entender um pouco o Emanuel, nós temos que voltar um pouco. Bem, a geografia, a um determinado momento, né, ela foi, né, uma ferramenta, tá, com outras ferramentas dentro, tá? Nós temos uma série, né, de ferramentas que, né, elas são um todo dentro da concepção da geografia, né? Mapas, tratados, né? E assim vai, né? Até chegar. Então, isso tudo, por exemplo, no século XV, XVI, os mapas, né? Mapas cartográficos, eles eram considerados como assim, uma ferramenta essencial, tá? E isso foi através dessa consideração, né? E através desse respeito por esses mapas, né? Que se chegou, ou se chegaram, né? Porque os europeus chegaram até aqui as Américas, né? Foram esses mapas que influenciaram viagens, né, que contornaram ali o continente africano, né, para chegarem às Índias. Esses mapas, antes mesmo de se tornarem, de serem marítimos, eram mapas que também eram terrestres, né? Então, a geografia sempre se fez presente na história da humanidade, na concepção do ser humano, né, de conhecer aonde o espaço, o meio ambiente onde ele vive. Tá? Hoje nós temos uma série de mecanismos, né, que são a favor do conhecimento, né, espacial, né, geográfico espacial, alguns de extrema precisão, né, como os satélites, né, mas isso tudo foi um progresso, tá? Então, do século XV, do século XVI até hoje são 500, mais de 500 anos, onde o ser humano ele foi evoluindo com este tempo. Tá? Então, a apostila de vocês, ela traz algumas fases a respeito disso tudo que nós estamos falando aqui, né? É interessante saber também que a geografia, assim como a história, elas são o que? Elas são disciplinas que ao longo do seu tempo, elas foram se instituindo, né, como ciências, né? Por exemplo, no século XIX, ou seja, o 1800, o ano de 1800 para frente, mais a segunda metade propriamente dita, é que nós vamos ter, né, um pensamento voltado mais para as ações do ser humano, antropocêntrico, né, o antropocentrismo, que já vem lá do humanismo, né, ali da século XVI, né, o humanismo já vem do humanismo, passa pelo iluminismo do século XVIII e chega no século XIX, né, estabelecendo, né, alguns pensamentos, né, algumas formalidades, né, de pensamentos científicos, dentre eles a geografia, não só a geografia, a história, a filosofia, né? Passam a se tornar cadeiras, passam a se tornar ciências dentro das grandes universidades, né? Professor, mas nunca teve isso? Não, ela teve tanto a geografia, a história, a filosofia,
né, esses pensamentos lá no começo eles já estavam atrelados, né, a outras a outros pensamentos, né, a outras ciências, né, a outras ciências dentro da universidade. Por exemplo, né, no século, na Idade Média para a Idade, na Idade Moderna, por exemplo, na Idade Média para a Idade Moderna, né, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma universidade que, né, que fala que estudava o corpo humano, ou seja, as ciências médicas, né, e a teologia, certo? Depois isso foi, né, passou a ser as ciências humanas, como teologia e, né, direito, as ciências, né, médicas, né, naturais ali do ser humano. Então isso tudo foi com o tempo, esses estudos eles foram se ampliando, foram se ramificando. Tá legal? Então, foi a partir desse momento, dessa ramificação do século XVI, XVII, XVIII, XIX, é que nós temos daí, no século XIX especificamente, uma geografia como ciência, como está aqui, nessa minha ilustração aqui, ok? Então, vamos voltar um pouco, eu sou obrigado a voltar lá para a apostila lá. O princípio da extensão, do conhecimento, da extensão, né, do que nós conhecemos dentro da geografia, né, foi enunciado por Friedrich Hetzel e diz que o geógrafo, ao estudar um fato ou uma área geográfica, deve inicialmente estabelecer a localização utilizando-se dos recursos fornecidos pela cartografia. Então, lá no começo, lá no momento, no princípio, só um minutinho, só quero ver uma dúvida aqui. Bom dia! É que você chegar, eu tô aqui, eu tô aqui, vamos colocar assim, alegre, feliz, né, de estar falando sobre um assunto que eu gosto, né, e tal, né, que é essa coisa, esse diálogo entre geografia e história. E daí vocês entraram um pouquinho depois, né? Então eu não quis interromper aqui, né, a minha aula aqui, mas bom dia, sim, claro, bom dia a todos. Eu iria, quando eu tivesse um tempinho, eu ia dar bom dia, não sei qual tempinho. Às vezes me empolgo demais com as aulas aqui e acabo passando batido, acabo não cumprimentando meus alunos. Isso é normal, Denis, mas saiba que eu estou bem com vocês aqui, tá? E estou feliz, estou vendo todo mundo entrar na sala de aula aqui, cada um de vocês que entra aqui na sala de aula aqui, eu fico feliz e sempre serão bem-vindos, né? A todo momento serão bem-vindos na minha aula, certo? Logo, logo nós teremos uma mudança de aula, eles já estão sabendo, né? Que essas aulas de 20 minutos, não mais, né? Nós faremos aulas de 50 minutos e coisa e tal, né? Por um incidente, né? Ok? Então vamos lá, vamos continuar lá. A geografia da analogia ou a geografia geral, que é o Karl Ritter, não Hitler é outro, né? Hitler, né? Afirma, ó, pode ver, eles têm ali, o primeiro, o Hetzel não tem a data do nascimento, mas o Ritter, ele tem ali a data do nascimento, em 1900, falece em 1959, então ele desenvolve todo esse estudo no século XIX, né? 1800, século XIX. Assim como outros ali, ó, se você pegar lá o princípio da causalidade, lá você tem um Humboldt, lá, 1959, o outro lá, o princípio da interação da conexidade, né? Ali, ó, final do século XIX, início do século XX. Então, ali você tem uma galera ali, ó, né, que tá nessa passagem do tempo, do século XIX para o século XX, que foi uma época bastante promissora, né, com relação, vamos colocar assim, ao progresso do ser humano, mas não no progresso no sentido lá que nós vamos estudar futuramente, né? Que é o progresso proposto pelo Auguste Comte, o positivismo, né? Houve sim um progresso, né? Só que, né, a humanidade ela se afoitou, né? Tornou-se muito afoita, né? Assim, ela passou a utilizar todos os mecanismos, né, daquele momento ali, das descobertas, né, contra ela mesma, né? E aí nós vamos ver lá um pouco lá sobre Sigmund Freud, né? Ele que diz isso, né? O ser humano ele é inimigo de si próprio, né? Inimigo de si mesmo, tá?
A gente vai ver isso com mais detalhes, mas vamos estabelecer aqui mais algumas questões mais aqui, né, sobre esse princípio da geografia lá. O princípio da analogia ou da geografia geral, que é o Ritter, né? Ele afirma uma vez delimitada e observada a área em estudo, deve o geógrafo compará-la com outras áreas, a fim de estabelecer as semelhanças e as diferenças existentes entre elas. Então, isso é verdade. Né? O estudo da geografia ele não parte apenas de uma e exclusiva observação, né? Ele parte além disso, ele parte de um diálogo, né? Um diálogo com outros elementos, aonde um satélite, por exemplo, se um satélite observa uma determinada área, um espaço físico, né? Ao ampliá-lo, nós vamos ver que esse espaço físico ele não está só, não é só aquele espaço, ele é parte da composição de um espaço maior. Então é isso que o Ritter. Não, mas ó, veja bem, esse cara aí, ele está falando lá no século XIX para o século XX, cara. Hoje, né, onde não existia satélites, né? Hoje a nossa compreensão de geografia, né, ela ultrapassa qualquer tipo de limite que existiu nesse passado, qualquer tipo de limite, né? Então, você observar hoje geograficamente uma região, né, uma área, né, é totalmente diferente de 100 anos atrás, né? A forma, só um minutinho, a forma como eles observavam, vamos colocar, o espaço físico era totalmente diferente, né? Se nós pensarmos assim, ó, na época do Ritter, por exemplo, nós pensávamos na época do Ritter, não existia nem avião, cara, né? Então nós temos que pautar, né? Quando a gente pega esse conhecimento todo lá do passado para os dias de hoje, né? Nós temos que reinterpretar e ver o quanto essas pessoas, né, tinham, né, eram profissionais, né, na área em que se propunham a ser, né? Você pega, por exemplo, lá ó, pra você ter uma ideia, você pega um mapa do século XV, XVI, aqui um mapa aqui que foi desenhado, por exemplo, as Américas, né? Você fica pensando, nossa, quanto tempo esses caras demoraram para fazer isso? Bom, foi o tempo que eles contornaram a América toda e passaram a desenhar, certo? Então saiu um protótipo ali. Você pega o mapa de 15, do século XV, XVI, vamos dar uma olhada aqui, deixa eu só ver aqui uma coisa aqui. Só para vocês terem ideia, só para a gente fazer aqui um bem bolado, aqui, mostrar aqui aqui, peraí. É rapidão aqui, tá? Mas vamos colocar o mapa mundi aqui. Só rapidão, só para vocês terem uma ideia, só para exemplificar aqui, ó lá. Mapa mundi, século XVI, XV, XVI, vamos colocar 16, que é de 1500 ali, tá? Vamos dar uma olhada. Vocês estão conseguindo enxergar aí, galera? Ou não? Hã? Sim ou não? Não, professor, a tela tá travada aqui no Tá, teu peraí, slide. então. Peraí, então. Já vai, então. Aqui, ó. Stop share. Peraí. Já, vamos aqui. Aqui. Share. Tá vendo? Estão conseguindo ver agora? Bom dia. Agora sim. Massa. Aqui, ó. Cara, tá, vocês enxergam melhor do que eu, tá? Então eu vou deixar essas miniaturas aqui mesmo, mas dá uma sacada nisso aqui, ó. Por exemplo, aí, cara. Olha isso aqui, ó. Tá? Peraí. Screen share. Uhum. Estão vendo? Estão conseguindo ver? Então? Calma. Tá carregando. Estão vendo? Tá carregando.
Ah, tá mal. Então, aqui ó, só para você ter uma sacada, cara. Olha aqui, ó, os europeus aqui, ó, a Europa, né? Aqui então, vamos colocar lá o Cristóvão Colombo, quando ele chega aqui, é o primeiro que vai delinear, né? Depois vem o Américo Vespucci, toda aquela galera lá, vem os cartógrafos com eles, etc. e tal. Cara, aqui você tem um pouco melhor de conhecimento por estar muito próximo, por eles, né, viverem ali já há séculos, milhares de anos já, né? Centenas, mais um milênio ali, né? Já fazerem a sua ciência, né? Fazer da sua ciência uma profissão também, né? Então, eles têm um conhecimento melhor, até porque, né, eles vivem aqui já há mais de séculos. Então, todo conhecimento, ele é progressivo, é um desdobramento sempre para um futuro. Agora, você veja aqui, ó, no século XV, XVI, né? Olha a concepção que eles tinham aqui da América, principalmente da América do Sul, aqui, né, cara? Eles tinham uma ideia do que era isso aqui. Depois, posteriormente, né, que essa ideia serviu como base para delinear o nosso mapa, tanto da América do Norte, América Central e América do Sul. Então, ele serviu para... Era como... dá essa impressão, galera, que é mais ou menos assim, né? Que você parece que tipo, aqui é um bloco de pedra, né? As Américas são blocos de pedras que foram, com o tempo, né, manipulados, talhados, trabalhados, até chegar à sua perfeição, que é os dias de hoje, né? Então, essas questões aqui, é interessante quando você fala sobre a tal da geografia, né? E o quanto nós fomos progredindo com o tempo. Tá? Vamos ver aqui se eu consigo aqui um século XIX. Não, mas o século XIX ele já está mais para o XIX. Aqui, vamos ver só para... Vamos ver a concepção que eles tinham. Século XIX, ainda assim no século XIX, no início do século XIX, não, no papo do Velho Mundo, mas ainda no início do século XIX, ainda a coisa era meio embaçada ainda, né? Nós só vamos ter uma ideia, né, assim, vamos colocar mais próximas ao que nós podemos conhecer nos dias de hoje, né, na atualidade para cá, certo? Aonde, né, nós tivemos vamos colocar assim, como com a grande ajuda, né, do avião, aí sim pudemos delinear um espaço, né, mais correto do que aqueles que havíamos ensaiados até mais ou menos o 1900, 1800 para 1900, final de 1800, início de 1900, né? Então você tem lá o Santos Dumont, os irmãos Wright, né, que vão colocar aquelas máquinas para voar, né? E a partir daí que nós vamos ter, né, um melhor entendimento da nossa geografia, né? Para fechar aqui, princípio, certo, para fechar, mas na verdade teríamos que ter mais tempo para isso tudo, né? Eu vou fazer o seguinte, nós temos alguns minutos ainda, eu vou pedir a vocês que, né, vocês têm lá na página, para a próxima aula, nós vamos falar, na próxima aula, nós vamos falar na página 6, lá tem um tema, uma leitura complementar lá, que é denominada da seguinte forma: tendo como abordagem principal os estudos socioespaciais, a geografia estrutura-se a partir da compreensão das relações entre natureza e sociedade. Então, o que é a sociedade, né, dentro dessa natureza? Né? E como que nós estudamos? Porque, na verdade, é isso mesmo. O nosso próximo assunto é justamente esse, né? É a relação do ser humano dentro do seu espaço. Porque a geografia, né, nós conhecemos, porém, a partir do momento que nós conhecemos, assim como nós fazemos em outros meios, em ambiente, nós a transformamos, né? A nossa interferência é uma interferência direta na geografia, né? No mundo, no espaço, né? Ainda no mundo, já está se tornando no espaço, porque estamos saindo daqui e indo para onde? Já conquistamos ali a Lua, estamos tentando enlouquecidamente conquistar Marte, né? Tentando achar vida lá, né? Tentando achar um modo de vida para que pudéssemos, né? Aquela coisa, aqueles filmes
né, ficção científica se tornem realidades, porque, na verdade, a ficção científica nada mais é que uma tentativa de se copiar ou de se aproximar, né, de uma realidade, né? Então, estamos querendo fazer isso loucamente, né? E nós temos, então, a nossa intervenção direta e indireta nesse espaço. Tá? Então, o nosso próximo tema vai ser justamente esse: como que dá essa intervenção e por que se dá essa intervenção, né? Existiria possibilidade, por exemplo, do ser humano não interferir no espaço geográfico? Com tantos milhões de habitantes, poderia existir essa possibilidade do ser humano não interferir em seu meio? Né? São perguntas, né? São indagações que nós vamos fazer aqui e que vocês e eu, né, vamos aprender, vamos entender juntos aqui, tá legal? Então, próxima aula próxima aula é amanhã, né? Mas a próxima aula de geografia, espero que na terça que vem nós já tenhamos 2 aulas, porque, se eu não me engano, o calendário das aulas, de 5 aulas semanais, 5 aulas diárias, né? As 2 aulas de geografia, elas são conjugadas. Então, teremos 50 minutos cada aula, então teremos 1 hora e 40 minutos de aula, né? Daí podemos fazer atividades, né? Podemos trabalhar juntos. Provavelmente já vamos estar com outra plataforma também, que é a Inspira da OPET, né, que vai dar para a gente interagir aqui, se não no áudio, podemos interagir no chat, podemos fazer um monte de coisa aqui, tá? Estamos aguardando ansiosamente, assim como vocês, tudo bem? Então, tenham um bom dia e até amanhã, ok? Tchau, tchau para Alô, você. professor. Falou, Obrigado. brother. Até Valeu, mais. professor. Alô, cara. Tchau.